Fiquei aqui tranquilo. Ele depois falou, tem o Lula... Bom, eu não sei se montaram, se foi montagem, mas tinha ele fritando um ovo, né? Só que estava o fogão desligado, a parte de trás da- do balcão da cozinha estava espelhando, ele estava de cueca, então mostrou as pernas dele, mas ele estava de camisa social, como se ele fosse um executivo ou alguém saindo para o trabalho, né? Ou foi montagem, mas foi uma montagem muito boa, que tinha um gato perto, né? Então mostrou o reflexo do gato do outro lado, do lado da perna dele. E nós caminhamos numa construção da imagem especular, que era um gancho que eu precisava para trabalhar com vocês sobre a questão do espelho. Deixa eu ver, a Tânia está entrando. Da imagem especular. E a partir dessa construção da imagem especular, agora o objetivo é a gente compreender como é que funciona o discurso. Por que esse caminho todo? Porque a análise lacaniana não tem sentido sem a compreensão disso. Então, assim, só a Tânia terminar de conectar aqui. A imagem, a terapia lacaniana acaba não tendo muito sentido, porque a gente precisa compreender por que a fala é importante, por que eu preciso construir. É uma construção, eu preciso construir meu raciocínio por meio da fala. Então não é assim uma terapia do sentir, não é uma terapia de catarse. Então, assim, aquele primeiro o Freud jovem, falando em Freud jovem, eu terminei de assistir a série. É, no finalzinho parece que dá uma. A gente sente um pouquinho mais solto, parece que Freud dá uma soltada, entende o filme, como a série, como uma, uma busca do psicodinâmico, né? Mas foi uma viagem muito grande, né? Não sei se vocês todos assistiram a série. No começo é decepcionante, né? Você gostou? Eu não, é decepcionante. No final eles reabilitam o Freud um pouquinho. Fica um pouquinho mais. Só que assim, não tem nada de histórico. Por exemplo, ali tem um consultório do Freud jovem com divã, né? Ele não mostra consultório de divã, o divã não era algo ali da psicanálise em si, né, naquele momento. Ela é inserida no contexto de atendimento aos pacientes, na parte desse acompanhamento. É, então, só voltando então à questão, é, compreender essa construção do discurso é importante porque eu me construo por meio do discurso. Então, por exemplo, aquele primeiro Freud, o Freud jovem, o Freud da teoria do trauma. A teoria que vem um vínculo. Charcot, primeiro passo, depois o segundo passo é Breuer, que Charcot nessa desmistificação da psicose como é, desculpe, da histeria como uma doença do corpo. Então ele faz essa retirada e Breuer é a percepção de que basta eu falar sobre os problemas e que os problemas vão cessar. Então basta, na verdade, eu me lembrar dos problemas. Agora, o Freud mais maduro, ele vai fazer um abandono. Eu passei um texto, até passei para a Tânia ontem o texto. O objetivo é o nosso próximo passo, eu passar esse texto para vocês, mas eu quero dar ele não, talvez não no horário da aula, não sei como é que vai fazer, se eu monto um vídeo, mando para vocês. É uma carta chamada Carta 69 do Freud para Fliss, que é que quando ele faz uma segmentação, uma separação de uma decepção que ele tem com a teoria ele chama de teoria da sedução, né, para teoria da fantasia. Vocês compreendem bem esses dois nomes, teoria da sedução e teoria da fantasia, na história da psicanálise? Leram alguma coisa sobre isso? Porque esse primeiro Freud jovem, ele começa a ter a seguinte percepção, que todas as crianças, quase todas as crianças foram abusadas. A partir de onde ele chega a essa conclusão? Ele chega a partir do discurso do próprio paciente. Todos os pacientes traziam, ou por meio da hipnose, ou por meio da fala, é, terem sido de alguma forma expostos a algum tipo de carinho, amor, afeto um pouquinho perverso, um pouquinho ligado à pedofilia. Um passar de mão, um desejo, dormir junto, um toque, todos eles traziam um pouco disso. E ele mesmo resgatava algumas histórias assim.
E aí ele fala assim, olha, pelo que eu estou vendo, isso ele está falando para o Fliss, né, que é o colega dele. Ele falou, pelo que eu estou vendo, praticamente todo mundo, de alguma forma, os pais são perversos. Os pais parece que são todos, de alguma forma, doentes. Então ele chega ao seguinte, sabe aquele dilema do alienista, do Machado de Assis? Que chega vai, é Machado de Assis que escreve alienista? Eu sou péssimo. Hã? Tá? Esse, essa perspectiva de que eu vou internando as pessoas, internando, daqui a pouco só estou eu do lado de fora. Então, assim, esse caminho é o que Freud vai falar assim, nossa, se todo mundo, de alguma forma, abusou, foi abusado, então todo mundo é abusador. E é aí que ele desanima e tem a seguinte percepção. Não existe uma sedução, por isso teoria da sedução. Não existe uma sedução, existe uma fantasia. Então, os histéricos, eles caminham nesse viés da fantasia. Mas esse é um texto que eu vou mandar para vocês, para a gente discutir. É um texto pequeno, é uma carta. E, na verdade, eu vou fazer duas coisas. Vou mandar o livro e mandar o texto específico. O livro são as cartas de Freud a Fliss. Então é interessante que você vai avançando em todo. Como é que Freud vai construindo as dúvidas que ele tem sobre sonho, e ele vai trocando essas ideias com isso. Tá? Esse é um interessante. Ok? O André está entrando e a gente já começa a colocar agora para gravar, que a gente já vai entrar na própria tela. Só para situar vocês no nosso momento, nós tínhamos fechado na última aula sobre. Nós tínhamos fechado sobre a questão do significado e significante. Mas assistindo o vídeo, eu percebi que ficou um pouquinho assim vago. E é muito importante que vocês tenham assim, percepção do significado e significante de Lacan para essa construção da teoria do discurso. Quer dizer, ele está fechando sobre isso, porque é através da teoria do discurso do eu, que Lacan se constrói estruturante, estruturalista. Quer dizer, o discurso me constrói. Então, assim, como é que Lacan tem essa sacada, essa percepção de que é a fala, é o discurso que constrói o meu inconsciente? E como é que tem alguns aforismos, algumas frases lacanianas, né? Por exemplo, eu estou aqui com uma frase, né? A Sinara tinha observado no comecinho, a angústia é a falta, é quando a falta. Esse é o segundo Lacan. Esse é o Lacan já maduro. É quando ele traz a incapacidade, a incompetência da psicanálise de resolver problemas. Então, Lacan tem até 1970, nós temos um Lacan, de 70 em diante, nós temos um outro Lacan. Então, ele tem uma repaginação. Ele não joga fora a teoria anterior, tudo é agregado, mas o que ele vai colocar é que a busca da psicanálise é um tiro no vazio, no nada. Porque, na verdade, nós não mudamos essa estrutura. E nós saímos, então, da busca do simbólico para o encontro com o real. Mas isso é um Lacan maduro. Isso é papo, vamos dizer assim, já é papo de adulto, porque o negócio é violento. O Lacan já está meio doido ali, assim, os pensamentos são muito abstratos. Aí, quando a gente começa a ler esse Lacan mais maduro, é difícil entender. Então, assim, a gente vai depois caminhar junto nisso, se vocês quiserem. Então, eu não vou trazer muito esse segundo Lacan, eu vou trazer muito esse primeiro Lacan, que fica um pouquinho mais fácil da gente compreender. O segundo Lacan é um Lacan que trabalha a questão do nobo-romeriano, a intercalação do simbólico, a psicanálise ao invés de vertical, horizontal. Tudo isso vai acontecendo no segundo Lacan, que é esse avanço, um Freud, um pós-Freud. Né? Então, o primeiro Lacan é uma continuação do Freud, o segundo Lacan é um pós-Freud. Isso é conversa para o futuro. Ok? Vou postar nossa tela já, e aí a gente já vai conversando sobre isso. Bom, antes de postar a tela, tem que pôr para gravar, né? Recorde, cadê ele aqui? Neste computador, fica mais fácil. E agora compartilhar com vocês a tela. Bom, vocês estão enxergando a tela aí? Todos estão vendo a tela? Ah, ok. Perfeito. Ah, tá ótimo. Então, bom, eu vou deixar ela como uma tela mais bonitinha, toda projetada. Vamos ver aqui assim.
Aqui. Bom, nós fechamos isso aqui. Esse foi o nosso assunto que a gente viu na semana passada. Caminhamos até. Esse eu agreguei. Eu chamei de apêndice. Eu mando isso para vocês depois, tá? Não está na apostila isso que eu vou trazer para vocês agora. Mas, ó, nós começamos a falar aqui desses temas aqui. Eu não estou ouvindo. Tá? Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver, eu tô olhando. Não, tá todo escolhido fechado, Sinara. Eu tenho que deixar aberto o chat para vocês conversarem comigo aqui, né? Mas depois qualquer coisa alguém me dá o sinal, eu abro ele aqui. Então, na nossa aula 2, nós começamos. Eu mudei um pouquinho a cara para ficar um pouquinho mais bonita a tela. Né? Na nossa aula 2, nós tínhamos começado a ver sobre essa questão da. Deixa eu só mudar. Isso. Vou colocar em coluna aqui para não me atrapalhar na leitura com vocês. Que eu desabilitei a tela ao lado. Talvez seja interessante habilitá-la. Ok, eu jogo vocês na outra tela. Consigo ver todo mundo ali. Ok. Bom, devagarinho eu vou me familiarizando. Hoje já foi mais fácil para mim. Eu primeiro liguei todo o sistema com a tela do lado desligada e eu consegui jogar tudo para a tela de cá para poder trabalhar melhor com vocês nessa tela. Então, nós fomos na aula 2 sobre a questão desses esquema L de Lacan, esquema lambda, né? E aí a gente foi falando sobre isso, fomos avançando, o que é o L, e até que nós entramos na questão do o outro, o eu e o outro, falamos da questão da linguagem do sonho. Lacan tem essa percepção de que, como no sonho eu me vejo, então eu devo ser, na minha realidade psíquica, alguém que não é alguém visto. Consegue entender essa linguagem? Assim, se no sonho eu me vejo, na minha psique, eu não sou eu. Eu sou alguém que eu vejo sendo de alguma forma conduzido. Hoje a gente vai perceber como é que ele constrói isso na teoria do discurso. Aí fomos avançando e aí entramos nesse tema, significado e significante. Nessa discussão do que é significado e significante, nós fomos avançando dizendo assim que o significante deve ser tomado no seu sentido material da linguagem, e aí começamos que o significado de uma palavra não se esgota em uma significação apenas, e aí nós começamos a ter alguns problemas, algumas rupturas com Ferdinand Saussure e também com a própria filosofia da linguagem, quando você extrapola de alguma forma que o símbolo, o signo, as coisas para serem completas, elas mesmas têm que dizer algo sobre si. Então, se eu preciso explicar uma palavra, significa que ela não é completa. Então, essa é uma perspectiva da filosofia da linguagem que Wittgenstein vai trazer. Isso é uma perspectiva da linguística, quer dizer, o símbolo perfeito, completo, é aquele do qual eu não preciso descrever. Se eu falo faca, eu não preciso a faca, aquele objeto pontiagudo que tem cabo. Não, faca é faca. Né? Mas se eu falo manga, é um símbolo incompleto no sentido de que pode ser, eu tenho que definir, é manga de camisa, é manga do verbo mangar, é manga fruta. Então algumas palavras vão ter esse complicador. Então Lacan vai perceber que na realidade psíquica não há um signo, não há um símbolo. Nós falamos na turma da noite, nós estamos falando sobre border, falamos sobre o comportamento sígnico, que é diferente do que é simbólico. E aqui nós estamos falando, uma aula anterior a esse conceito que a gente vai trabalhar depois, quando falar de border, a gente está falando de um comportamento que não é o comportamento simbólico, mas é o sígnico, é exatamente o oposto. Enquanto o border é um comportamento sígnico, e aí deixa-se o simbólico, aqui está dizendo assim, de fato, o comportamento sígnico, que não traz o simbólico, acaba sendo uma linguagem do inconsciente. Enquanto significantes, por serem palavras novas, neologismo. Então ele vai dizer assim, não é a palavra em si que tem que ter um sentido, é a palavra para o sujeito que tem que ter um sentido. Então, assim, quando eu penso em algo,
essa palavra não está lá no dicionário e ela tem que significar aquilo. Então, por exemplo, se eu trago o conceito de pai, de mãe, é meu conceito de pai e de mãe, não é o conceito, não é o dicionário que manda. E talvez eu não fale pai, eu fale papa, papi, pop, paizão, paizinho. Quer dizer, essas palavras vão ter o mesmo sentido, mas percebe que são outras palavras que eu vou utilizar para isso. Mas talvez não seja tio, seja avô. Então, quando a gente fica preso a uma palavra, a gente forma algo que a linguística faz com o símbolo. Onde eu tenho, aí eu trouxe o desenhozinho para vocês, eu vou avançar a tela do desenho, depois do apêndicezinho aqui, depois eu retorno para lá. Só para vocês verem. Então, assim, essa aqui é a construção de um símbolo para a linguística. Então, eu tenho significante e eu tenho significado. Então, todas as vezes que eu falo mesa, né, eu tenho um significante, automaticamente eu relaciono na minha mente uma imagem. Então, eu posso chamar isso de uma imagem acústica, onde eu, ao escutar sobre, tenho a imagem. Eu falo de camisa, eu tenho o nome camisa, o significante, mas aí eu tenho isso me vincula. Isso é um conceito platônico, onde eu tenho a ideia em si e eu tenho as coisas que significam. Isso é o que a linguística vai trabalhar. Aí Lacan vai jogar isso, vai esticar esse conceito. Ele vai beber disso, da linguística, e vai dizer assim: nosso inconsciente se constrói diferente. E quando eu falo das coisas que têm sentido para mim, eu estou falando de coisas que têm sentido para mim, não é coisas que têm sentido universal. Então ele vai trazer muito da subjetividade. E quando ele fizer isso, ele vai dizer assim: tudo isso me estrutura. Por isso que quando a gente fala de Lacan, falamos do estruturalismo, não apenas porque ele percebe a estrutura do sujeito, mas diz assim: a minha fala vai me estruturando, vai me dando sentido, vai me construindo. Então o que eu quero colocar para vocês nesse material novo que eu trouxe é começarmos a partir disso aqui. Né? Cadê antes? Eu escrevi apêndice. Isso. É a partir daqui. Esse é o material que vocês não têm. Fechamos aqui a primazia dos. Essa foi a palavra que nós falamos. Fechamos a nossa última aula com uma frase. Acho que essa frase aqui. Lacan destaca dois extremos, dos quais pode chegar a uma fala delirante. O significante seria a parcela material do signo linguístico, o som das palavras, e o significado seria o conceito, o sentido, a ideia associada ao significante. Assim, Lacan nos diz que o sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Essa frase. Eu queria que vocês gravassem essa frase, se pudesse deixá-la de lado, anotar, porque eu preciso que nessa aula essa frase passe a ter sentido para vocês. Lacan nos diz que o sujeito, essa é a busca da psicanálise lacaniana, o sujeito. Quem é o sujeito? É aquilo que um significante representa para outro significante. Então, o sujeito não é o sujeito em si, mas é aquilo que um significante representa para outro significante. Então eu tenho uma tríade novamente. Então eu, sujeito, me destaco e vejo essa relação entre o eu, o outro e o outro. E o outro vai dizer algo, e nessa fala do outro, por isso é a construção do discurso, é o eu, o tu e o ele. Se eu não faço essa construção, eu não consigo me compreender como eu sou. E a gente vai começar a entender hoje como é que se constrói na própria gramática. Então, Lacan, no texto, a instância da letra, do inconsciente, ou a razão desde Freud, ele apresenta uma máxima. O inconsciente é estruturado como linguagem. Esse é o segundo ponto que eu preciso que vocês também deixem destacado, que eu preciso que vocês compreendam isso nessa aula. Né? Isso é extremamente importante. Então, ele, por meio desse discurso, traz a primazia do simbólico. Né? Para Lacan, Lacan ele vai tomar Saussure, seu esquema do signo linguístico, fazendo, porém, uma torção. Ele pega esse conceito que eu mostrei para vocês da significante e significado, ele torce ele tira essa absolutez, essa escravidão do significante ao significado, e ele vai dizer assim: muitas vezes eu trago um significante que não tem o mesmo significado. E muitas vezes o significado, ele não tem o mesmo significante. Ele vai dizer assim: como o significante é simbólico, o significado é o material, é o conceito em si,
eu automaticamente tenho agora a primazia do simbólico. Quando ele fala do simbólico, a gente precisa compreender. As palavras me dizem aquilo que de fato eu penso. A sonoridade. É por isso que Lacan brinca com palavras. É por isso que ele traz neologismos. É por isso que, por exemplo, depois a medicina germânica vai beber isso da percepção de que você tem que usar nomes, palavras similares, né? A similaridade das coisas, o sonoro. Então, por exemplo, muitas vezes eu ouço um som, né? Eu vou dar um exemplo assim que me veio agora na mente, quando Freud fala do Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos tinha um ritual onde ele ficava rezando pela noiva dele. E ele ficava falando amém, 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 amém. Falava o nome dela, ficava. Só que a palavra sonora ficava assim: amém, se amém, sa amém, sa amém. E ficava. A palavra não era mais amém. Sonoramente estava virando sêmen. Sêmen, 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 sêmen. E aí Freud fala no Homem dos Ratos assim, na verdade, ele estava se masturbando. Por quê? Porque ele estava evocando, trazendo para a mente dele, né, o significante que teria como significado uma ejaculação. Só que ele fazia isso no simbólico. E quando ele fazia esse ritual repetitivo, compulsivo, isso era toda uma simulação sexual. Isso foi Freud. Lacan não traz esse destaque. Isso me veio à mente por conta dessa repetição. Lacan vai trazer a sonoridade, né? As palavras têm um som. E é por isso que eu me confundo, eu tropeço nas palavras. Então, ele vai fazer então uma torção, retificando esse paralelismo entre significado e significante. Quer dizer, ele não faz uma correção da gramática. Ele faz uma correção do inconsciente, do consciente inconsciente, deixando em seu lugar uma função ativa do significante na determinação do significado. Então, olha como é que ele vai colocar isso. O sujeito representa um significante para outro significante. Aqui é interessante pontuar que se associa com a base na arbitrariedade do signo. O que é a arbitrariedade do signo? As palavras são o que são. Sabe assim, a palavra tem o conceito de dicionário. Então ele vai dizer assim, é, como, com base na arbitrariedade do signo, busca escapar de uma correspondência psicológica, isso Sussi. E com isso ele exclui o sujeito da sua teoria. Então ele diz assim, quando eu trago esse conceito de linguística, eu pego o sujeito, jogo fora e digo, a palavra é o que ela é. É como se eu dissesse que a palavra é maior do que o falador. Que é outra palavra importante para Lacan, o falador, o falacer, o que se constrói falando, né? O falador. Então Lacan, ao contrário, recorre ao o mesmo processo da construção do signo, do símbolo, significante, significado, só vai torcer, inverter, tá? Para inserir a questão do sujeito e sua reflexão. E aí começamos então a parte nova. Na primeira etapa do seu ensino, Lacan definiu o sujeito como que um significante representa para outro significante. Vamos entender essa frase, né? Então, primeiro passo. O sujeito lacaniano, o sujeito que vem no processo do sofrimento, da angústia, é visto como um sujeito vazio. De onde ele constrói esse conceito de sujeito vazio? Então vamos avançar aqui. Olha, o conceito de sujeito, como qualquer estudante de ciências humanas deveria saber, não é uma noção unívoca. Ele vai dizer assim, nem todo mundo tem o mesmo sentido de sujeito. Mas não está pegando sujeito na psicanálise, tá? Então, assim, nem todas as ciências humanas têm o mesmo conceito de sujeito. Ou seja, comporta uma diversidade de interpretações e definições. Então ele começa a dizer, vamos interpretar assim, o sujeito cartesiano, né, de René Descartes, que ele, cogito ergo sum, penso, logo existo. Né? Na verdade, eu duvido, cogito, penso, né, com uma dúvida, e logo sou. O sujeito cartesiano poderia ser identificado ao eu, realidade supostamente irredutível, pois, segundo Descartes, sua existência não poderia ser posta em dúvida, já que o próprio ato de duvidar pressuporia um sujeito. Então, assim, na teoria lacaniana, filosofia, tá? Vamos filosofar um pouquinho, a única coisa que não pode, que existe e que eu não posso duvidar que exista é o eu, é o sujeito. Por quê? Porque se eu não existir, não existe dúvida.
Por isso que ele diz, se eu penso, logo existo. Então, se eu estou pensando agora, só é possível pensar porque alguém está pensando. Então, por uma questão lógica cartesiana, a dúvida em si, o pensamento, prova a existência de um sujeito. Então, o que Descartes vai dizendo assim? Eu não posso, de forma alguma, em termos filosóficos, duvidar, a Márcia está tentando, deixa eu admiti-la aqui, duvidar da existência do sujeito. Por quê? Porque aí eu estou invalidando toda a relação, todo o vínculo, todo o pensamento. Isso é Lacan. Então o que ele vai colocar? O sujeito é pressuposto. Ele não existe em si, mas ele é pressuposto nessa existência. Esse é o sujeito cartesiano. No domínio da linguística, agora Fernando Saussure entra na história, disse que o sujeito é o elemento de uma sentença que sofre a predicação. Quer dizer, quando eu falo em língua portuguesa, em linguística, trabalhando esse conceito, na área da linguística em si, eu estou pressupondo sujeito e predicado. Mas olha o que eu começo a comentar. Aqui vem o sujeito como vazio. O sujeito é o elemento de uma sentença que sofre predicação. Eu não sei nada sobre o sujeito. Tudo que eu sei sobre o sujeito é o predicado do sujeito. O sujeito sozinho não é nada, mas se constrói um discurso só se houver um predicado. Então, em outras palavras, o sujeito é aquilo ao qual atribuímos ou negamos determinada característica. Então, observe que, tanto do ponto de vista cartesiano quanto linguístico, o termo sujeito é um lugar vazio. O sujeito, para a filosofia cartesiana, ele só existe se o pensamento existir, porque o pensamento prova o sujeito. Então, o sujeito é um lugar vazio. O sujeito sozinho não existe, mas se o sujeito pensa, ele é alguma coisa. Aí vai resultar uma frase que eu coloquei numa outra camiseta minha: se penso onde não existo, se penso onde não sou, logo sou onde não penso. Lembra dessa frase? Bom, tanto do ponto de vista cartesiano quanto linguístico, o termo sujeito é um lugar vazio. Com efeito, para Descartes, tudo que se diz a respeito de alguém pode ser colocado em dúvida pelo próprio sujeito. Mas o próprio sujeito não pode ser colocado em dúvida. Então ele vai dizer assim, o sujeito é algo inacessível. Ele pode ser evidenciado pelo que ele faz, mas ele não pode ser visto em si mesmo. Isso do ponto de vista filosófico, isso do ponto de vista linguístico. Então, qualquer atributo que sobre ele o sujeito recaia não pode lhe servir como representante último, pois o próprio sujeito possuiria a capacidade de colocar o mérito. Quer dizer, na filosofia, se eu disser que o sujeito é bonito, eu posso questionar o bonito. Se o sujeito é feio, eu posso questionar o feio, mas eu não posso questionar o sujeito. Qualquer predicado que eu colocar sobre o sujeito pode estar sobre questionamento, exceto o sujeito. Na linguística, o sujeito vai se construir também nessa fala sobre ele. O João foi à feira. Bom, o que eu posso admitir sobre João? Que ele foi à feira. Então, assim, sempre eu tenho algo que ele foi à feira. Quem é João? O que foi à feira? João é estudante. O que eu posso deduzir de João? Que ele é estudante. Eu não posso deduzir quem é João. Então, eu vou fazer sempre na linguística a percepção de que o João só será aquilo que o predicado disser que ele é. Então, o que o João em si é? Nada. Vazio. Mas o que eu disser sobre ele, ele é. Entenderam o caminho que Lacan está trazendo da linguística, da filosofia e vinculando isso à psicanálise? Nesse sentido, o sujeito constitui-se em um lugar a priori vazio. Então, isso que ele vai dizer, esse sujeito que vem para o consultório, ou esse sujeito que se constrói na angústia, ele é inacessível, ele é vazio, e ele precisará ser construído, e ele será construído pela fala sobre ele. Então, o sujeito precisará falar sobre ele para que ele seja construído naquilo que ele falou sobre ele. Então, ele vai dizer, a palavra Pedro, considerada isoladamente, não possui sentido algum. Só adquire significação quando atribuirmos a ela algum predicado. É o que eu falei agora há pouco usando o nome João. Né? Pedro é um aluno, portanto, o sujeito Pedro, considerado em si mesmo, é um lugar inicialmente vazio a ser preenchido com predicados. Ok? Esse preâmbulo, essa introdução,
Tá mais ou menos clara? Eu vou abrir o diálogo com vocês, puxar a tela de volta para cá, para enxergar vocês, e ver se eu consigo achar aqui ah, o, o chatzinho para deixar ele aberto. Achei. Achei a tela, não achei a palavra chat. Achei aqui chat. Tem 4 questões. Então vamos lá. André falou, bom dia. Orlando, por favor, você pode voltar a tela da frase. Qual frase, André? Agora, aí, isso ajuda a não julgarmos, a Sinara está colocando. É nesse sentido, sim, porque na verdade quando eu falo do outro, eu estou falando de mim. Então, assim, quando eu julgo, aquela brincadeira que a gente faz, brincadeira infantil, quando você aponta um dedo para o outro, você tem 3 apontando de volta para você, acaba sendo bem isso, né? Quando João fala de Pedro, na verdade, João está falando de si mesmo, mas como ele se vê em Pedro. Então, aquilo que eu reparo muito no outro, na verdade, é aquilo que eu sou. O outro me afeta. Então, o outro me vincula. O outro traz para mim sentido. Não é o sentido do outro, o sentido de mim. Então, é isso que eu falo sempre para vocês. Eu gosto de brincar muito com essa brincadeira lacaniana. Como é que eu me implico? Se eu estou andando na rua e uma pessoa. Eu não sei se eu comentei com vocês da brincadeira que um colega fez, meio assim, estranha, mas por outro lado, para psicanalistas foi até interessante. Ele, num grupo só de psicólogos, psicanalistas, discutindo temas assim, aparentemente mais elevados, de repente ele mandou a foto de um homem nu com pênis ereto. Aí foi assim, uma gritaria, né? Que moralidade, que é isso, parece moleque, não sei o quê, deram aquele esfrega nele. E aí um outro moderador falou assim, mas por que isso está irritando vocês? Porque havia um combinado sobre isso, né? Por que vocês estão... Vocês foram provocados, e por que vocês reagiram a essa provocação? Isso aí, assim, de um grupo de 200, uns 30 já tinha saído do grupo, entendendo que aquilo tinha ferido a moral, e isso eu estou falando de psicanalistas e psicólogos. E aí a pergunta era essa: por que é que isso afrontou? Por que isso te feriu? Porque eu me construo no olhar do outro. Né? A André tem a frase que você pediu para anotar em Lacan. Então, quando o outro me descontrola, eu tenho algo dele em mim. Exatamente. Eu estou voltando aqui para a frase, André, para você anotar, enquanto eu falo desse tema. Então, quando o outro me descontrola, na verdade, sou eu que estou descontrolado. Não é o outro em si. A frase está aqui. Essa é a frase, André. Tá conseguindo ver? Então, quando o outro me descontrola, ele carrega algo de mim. Exatamente. Porque se ele não carregar algo de mim, não me afeta, não tem vínculo. Não cola. Sabe aquela história de não colar? O ímã só cola na superfície metálica. Se a superfície não é metálica, ele não vai colar. Então, mas por que ele cola na superfície metálica? Porque os dois têm algo que se atrai. Eu estou andando na rua. Eu sou hétero. Vejo um homo afetivo passando. Não pode me afetar se minha heterossexualidade está bem resolvida. Mas se a minha heterossexualidade ou não está resolvida, ou está reprimida, ou está pior, reprimida é bom, tá? Ela está recalcada. Ela pode estar, ao invés de reprimida, foracluída. Ela pode estar rechaçada. Essa é outra palavra. Então, se ela está rechaçada, aí eu não a reconheço. E aí ela me enfrenta, ela me agride. Vocês vão perceber que a cultura trabalha muito esse elemento. Mas Lacan vai percebendo isso a partir dessa questão. André, posso avançar então? Mudar a tela? Ok. Bom, então vamos voltar agora para a nossa tela. Eu vou deixar na outra tela aqui um pouco grande. Se eu conseguisse aumentar a letra, ficava bom, que eu coloquei na tela longe, não consigo enxergar nada lá. Mas vamos aqui. Estou mudando de tela aqui, tá, gente? Por isso que eu estou dando essa pausinha. Bom, ele, por meio desses cursos, traz a primazia do simbólico, essa parte que a gente já viu. Deixa eu só avançar aqui para a nossa tela de apêndice.
Bom, então na primeira vimos sujeito como lugar vazio, já vimos essa construção, como é que Lacan chega a esse conceito, chega a partir dessa questão da filosofia da linguística. Então agora, começamos signo, significante, significado. Olha só. Ora, o que são predicados, se não palavras significantes? Lembra aquele que a gente viu agora há pouco, de Saussure, onde ele traz o conceito da linguística de que o que constrói o sujeito é o predicado, né? O significante constrói o significado. Então, ele diz assim, o que é um predicado, se não palavras significantes? Se eu falo manga, eu não estou falando o objeto, mas ele significa, né? Ele significa o objeto. Então eu tenho o significante, né? O que está sendo vocalizado, falado, e o significado, o conceito, a coisa em si. Então, a noção de significante utilizada por Lacan, ele é proveniente de Ferdinand de Saussure, uma linguística que propôs uma visão estruturalista da linguagem. Na gramática, isso é proposto. Para Saussure, a linguagem seria formada por elementos chamados signos. Então, as palavras são fechadas. São círculos com um risquinho no meio, onde eu tenho significado e significante, e os dois se intercambiam. Né? Então, se eu falo pai, eu tenho um desenho do pai embaixo. Se eu falo casa, eu tenho um desenho de uma casa embaixo. Então, as palavras têm um sentido. E os símbolos são fechados. Isso, gramática. Isso, linguística, desculpe. Ora, esses, por sua vez, seriam compostos de duas dimensões unidas arbitrariamente. Por que arbitrariamente? Porque, por que eu tenho que dizer que casa é casa? Por que eu não poderia chamar casa de xícara? Ah, eu tô indo para minha xícara. Do jeito que eu falo que eu tô indo para minha house em inglês, ou minha house em alemão, acho que é, né? Se não for, fica parecendo que seja. A minha maison, uma mansão, uma maison, em francês, é assim, estou buscando palavras para ter o mesmo sentido. Tem um outro nome para casa, quem lembrar isso, souber, pode falar. Em francês e em outra língua. Quer dizer, por que o meu símbolo foi colocado? De forma arbitrária. Houve uma construção cultural, a fala, isso é uma questão da linguística, da construção. Mas uma vez construída, agora os símbolos estão prontos, me são dados. Então ele vai dizer assim, ó, esses por sua vez seriam compostos de duas dimensões, unidas arbitrariamente, ou seja, em função do acaso, a saber, o significante e o significado. Você já deve ter visto, criança, né? A Mariana deve ter tá passando os apuros agora com a Sofia, que eu sei que tem é, crianças na fase de 3, 4 anos em casa, de vocês é a Mariana, tem mais alguém que tem? Mas assim, por que isso chama cadeira? E o que você responde? Porque chama. Você vai dizer assim, a construção do nome, cadeira, etc. Então, os símbolos são arbitrários, né? Então, a criança fica tentando descobrir isso. Então, esse é o desenhozinho que nós temos, né? Significante e significado num quadradozinho fechado, né? Então, olha só, observa só. Para Saussure, signo é a relação entre uma imagem acústica, significante, e um conceito, significado. Então, eu tenho aí, percebe que eu tenho as setinhas, né? O frigir dos ovos é mais ou menos isso. Se eu tenho uma árvore, eu tenho o nome árvore, então eu tenho o conceito de árvore, aqui só tá trocado aqui o conceito, som e imagem, né? O significante e o significado. Então tem o significado nesse desenho está em cima, o significante está embaixo. De tal forma que quando eu pego a setinha, quando eu falo árvore, eu me lembro da árvore, quando eu vejo a árvore, eu me lembro do nome da árvore. Então, significado e significante são intercambiáveis. Dá uma pausa aí, vamos lembrar, por exemplo, de um caso histórico da Ana O. Quando a Ana O vê um cachorro, vê um copo d'água e se recusa a beber, eu esperaria, por uma questão lógica, que ao ver a água, ela visse a água. A água, o elemento de beber, assim que ela aprendeu, assim que o símbolo está construído. No entanto, quando ela via a água, inconscientemente uma outra coisa vinha e ela tinha repulsa da água. Dá uma pausa nessa questão da Ana O. Vamos pensar numa pessoa que todas as vezes que vê comida tem ânsia de vômito, tem repulsa, não quer comer.
Eu me lembro de uma pacientezinha, na época ela tinha os seus 16 anos, e a psicóloga dela queria interná-la para ela poder se alimentar, porque ela se recusava a comer. Então ela sentava com a família, né, na mesa, a família fazia todo tipo de comida que ela pudesse gostar, que ela gostava, tinha gostado da infância, e ela olhava a comida e depois ela foi minha paciente durante os 3 meses, e depois nós encaminhamos ela para a Vera, e a Vera continuou o atendimento com ela, acho que ela, não sei se continuou com a Vera, mas ela costumava pular um pouco de terapeutas, mas por conta da família, não por conta dela. Todas as vezes que se tocava no problema real, a família começava a invalidar o terapeuta em si, arrumar alguma desculpa para não ir para ele. Mas quando ela sentava à mesa e a comida era apresentada, a comida deliciosa, feita pela mãe, olha, feita pela mãe, especialmente para ela tinha repulsa àquela comida. E eu me lembro que numa das intervenções ficou muito clara a repulsa que ela tinha pela mãe. Então a comida que a mãe fazia era confundida com a própria mãe, que desde o nascimento havia dado uma nutrição para ela. Essa é a figura da anorexia, que depois vai ser traduzida pela psiquiatria como anorexia nervosa, que eles vão perder o vínculo com o sustento, com a nutrição. Se eu tenho o símbolo fechado comida, nutrição, então é incoerente eu dizer que alguém que está com fome não coma. Mas se eu tenho um vínculo aberto, que é o que é proposto por Lacan, aí o meu inconsciente passa a ter sentido. Olha como é que ele vai dizer assim. O significante seria a parcela material do signo linguístico, o som da palavra, por exemplo. Já o significado seria o conceito, o sentido, a ideia associada ao significante. A teoria da linguagem de Saussure é estrutural porque pressupõe que o valor de um determinado signo não é dado a priori, mas depende da relação com os demais signos do sistema linguístico. Então, essa proposta linguística estruturalista está nesse sentido, que as palavras são arbitrárias, os símbolos são arbitrários, mas por quê? Dependem de uma relação. Então, cada símbolo agora construído terá vínculo com outros símbolos e construirá um sistema. Então, eu tenho o signo, o símbolo, e esses vários signos, símbolos, construirão uma constelação, mas ali um sistema. E esse sistema linguístico é que vai construir a relação, a fala em si. Então, o fato de eu falar João é amigo de Pedro, eu preciso estar construindo o signo João, verbo ser, amigo, tem que construir, né? Então, os substantivos amigo e Pedro. Então, eu preciso, no mínimo, ter isso. João, amigo, Pedro. Com esses 3 signos, esses 3 símbolos, eu construo um discurso. Certo? Então, Lacan vai beber a partir disso e vai dizer assim, nossa vida é estruturada. Nós temos signos, temos coisas que têm sentido, mas são nossos, subjetivos. E a partir daquilo que está construído é que, de fato, eu passo a dar sentido à minha vida. Olha, Lacan, guiado pela experiência com as formações do inconsciente. Quais experiências com a formação do inconsciente? Quais são as linguagens do inconsciente? Sonhos, lapsos, xistes, atos falhos. Essas são as expressões do inconsciente. Né? Nós vamos ter uma matéria que trabalha exatamente esse tema, né? As expressões do inconsciente. Eu acho que, inclusive, é a nossa próxima, agora que a gente já vai começar a apresentar uma das palestras do Freud, ele trabalha esses conceitos. Reinventa a proposta original de Saussure, argumentando que, olha só, aí vem a frase do Lacan, né? A linguagem seria constituída essencialmente de significantes e não de signos. Ó, Saussure, na linguística, está dizendo assim, a linguagem é constituída de signos, eles estão prontos, eles são fixos, formados. Lacan vai dizer, não é de signos, é de significantes, que é um pedaço do signo. E que o significado não teria ainda que arbitrariamente produzido uma relação fixa com o significante. Então, quando eu digo comida, talvez eu tenha dito uma outra coisa. Talvez eu tenha trazido um outro gancho. Né? Eu queria que vocês, tendo tempo, assistissem uma trilogia. Eu assisti nesse final de semana
maravilhosa, né? É do campo do comportamentalismo. A Tânia está traumatizada com comportamental, com análise comportamental hoje, né, Tânia? Mas não sei se você tira um tempinho para assistir esses videozinhos. Mas deu certo? Mas o primeiro filme se chama é, The Sacrifice, o sacrifício, está na Netflix, tá? Não é filme, é um projeto, é chocante, tá? Então quem quiser se chocar, levar um susto, The Sacrifice. O segundo é The Push é mais impactante ainda, tá? E o último é Miracles. O Miracles é algo que você põe em xeque o papel de religiosos quando trazem o elemento cura e milagres para uma igreja. Então ele faz milagres e ele brinca muito, né? Mas primeiro ele pede uma licença, fala, olha, eu vou usar as expressões que eu escutei nas igrejas. E ele, por processo de sugestão e de uma hipnose bem profunda, que é a conversacional, né? Ele vai trazer, vai curar pessoas, né? Vai curar pessoas com, pra você ter ideia, pessoas que não estavam enxergando direito, usando óculos para enxergar, não sei se é presbiopia ou a miopia em si, e a pessoa enxerga, né? E muito interessante, é muito, muito interessante. Vale a pena assistir. E vocês vão ver muito disso, tá? Mas olha, por que eu entrei no comportamentalismo? Não sei. Pois eu descubro que então a linguagem seria constituída essencialmente de significantes e não de signos, e que o significado não teria ainda a arbitrariedade produzido uma relação fixa com o significante. Eu me perdi na descrição das três séries e depois eu recupero por que eu entrei nesse tema. Uma vez eu estava vendo uma aula minha, eu levei um susto. Eu falei, acho que eu vou ter que me internar. Eu começava um raciocínio, eu falei, acho que eu estou tomando muito café. Aí na metade daquele raciocínio eu pulava para outro e eu não voltava para o anterior. E aí o outro também era apaixonante. E eu falei assim, nossa. Aí eu entrei em crise um dia, eu falei assim, o que eu estava falando ali? Nem eu sabia o que eu estava falando, qual era o meu assunto. Eu falei, acho que esse café é excesso, tem que tomar um pouquinho menos. Olha, para Lacan, a experiência psicanalítica teria demonstrado que o significado, ó, presta atenção, signo, lembra? Significante, significado. Significado é a palavra em si, é o objeto. Né? Significante mesa, significado é a mesa em si. Então, para Lacan, a experiência psicanalítica demonstra que o significado, o objeto, é extremamente volátil, evanescente, como um fluido que desliza ao longo da cadeia dos significantes. Então, assim, existe uma cadeia de significantes que podem redundar, resumir no mesmo significado. Então, assim, vamos pegar o caso da Ana O. Quando Freud, por exemplo, se apaixona por Breuer e diz que está grávida de Breuer, e Breuer abandona o caso por conta disso, é uma menina de 17, 18 anos, histérica, com vários, que é brilhante, que já está trazendo problemas na casa do Breuer, porque o Breuer não para de falar sobre ela, então ele já está no processo de contra-transferência. Esses conceitos não estavam construídos ainda na psicanálise. Freud depois começa a atender essa menina e percebe o quanto ela é apaixonada por Breuer, mas depois percebe que ela começa a se apaixonar por ele, e aí percebe que ela é apaixonada pelo pai. E o que todos tinham em comum? Gravata. Então, o significante gravata, de várias cores, ele modificava-se, o significado pai oscilava com os vários significantes que se encontrava. Era o mesmo pai com vários significantes. Então ele vai dizer assim: o significante é que é a matriz, é que vai me mover. Então ele começa a trazer esse conceito. Nesse sentido, a noção de signo, aquilo fechado, aquele círculo fechado, deveria ser relativizada, já que uma relação mais ou menos fixa entre significante e significado estaria restrita a um dado contexto. A frase só tem sentido no discurso do falador. Por outro lado, na linguagem,
como um todo, isto é, no lugar do outro, só existiriam significantes. Então, olha só, eu construo o outro. João fala de Pedro. Mas quando eu falo de Pedro, eu não consigo achar significado, mas apenas significantes de Pedro sobre mim mesmo. Então, o retorno não é por meio de significado, mas de significante. Pedro só consegue me trazer predicado sobre mim. É por isso que ao falar do outro, eu falo sobre mim mesmo. Então, aliás, Lacan define o outro precisamente como tesouro dos significantes. Então, vamos voltar àquela matriz. Se o eu é vazio, e se do eu só consigo construir o que o outro, já antecipei, se o eu é vazio, e se o eu só é construído a partir do predicado, quer dizer, o outro, visto como predicado, é que constrói o eu, agora eu tenho então no outro o tesouro dos significantes. Se eu busco o simbólico, eu terei que buscar significantes. Eu terei que buscar não significado, mas significantes. Não o que eu posso dizer que é aparentemente rígido, mas aquilo que de fato permeia a minha história. Falando sobre o outro, construindo discurso, eu dou sentido a mim mesmo. Parece complicado, mas não é tanto se você conseguir mergulhar nessa perspectiva de Lacan. Tá? O Lacan mais velho é mais chato. Esse Lacan aqui ainda é mais tranquilinho. Não estou conseguindo mudar a tela. Houve travamento. Tem que perguntar para o computador qual o sentido dele travar. Travou. Travou a tela. Vocês estão vendo ainda? Como a minha tela travou, deixa eu ver se eu consigo. Estou vendo vocês ali. Deixa eu ver se eu, pelo chat eu consigo falar com vocês.